novamente ao canal JCS Conteúdo Jurídico. Hoje vamos fazer questões de direito constitucional sobre as matérias já vistas anteriormente. Vamos lá, começando pela questão 1. Acompanhe a leitura comigo, por favor. Questão 1. É do ano de 2019 da Banca Advice para o concurso de enfermeiro. Dispõe o seguinte: sobre as disposições constitucionais acerca de nacionalidade, julgue os itens a seguir e assinale a alternativa correta. Primeira opção. São brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Segunda opção. A lei poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Terceira opção. O cargo de oficial das Forças Armadas é privativo de brasileiro nato. Quarta opção. O cargo de ministro do STF é privativo de brasileiro nato. Quinta opção. Aos portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo em caso de exceção prevista na Constituição. Alternativa A. Apenas os itens 3, 4 e 5 estão corretas. Alternativa B. Apenas os itens 2, 3 e 5 estão corretas. E alternativa C. Apenas os itens 1, 3 e 4 estão corretas. Alternativa D. Apenas os itens 1, 2 e 3 estão corretos. E, por fim, alternativa E. Apenas os itens 1, 2 e 4 estão corretas. Vocês já leram, né? Vamos ler questão, interpretar a questão alternativa por alternativa antes de dizer qual que é a questão correta. A primeira alternativa da questão basicamente fala do brasileiro nato. Ela copiou o inciso perfeito do artigo 12 da Constituição. A segunda alternativa, ela fala que a lei poderá estabelecer distinção entre brasileiros e naturalizados. Isso aí ela está falando do artigo 12, parágrafo 2º, que fala que a lei não poderá fazer essa distinção, por isso que ela está errada. A questão, ela fala que pode fazer distinção, só que a lei, ela fala que não pode fazer, que a lei não pode fazer essa distinção entre brasileiro nato e naturalizado, salvo nos casos previstos nessa Constituição. A assertiva 3, ela fala que o cargo de oficial de justiça é privativo de brasileiro nato, e está correto, somente brasileiro nato que pode exercer esse cargo, como os outros cargos, como o presidente da República, o presidente do STF, presidente da Câmara, presidente do Senado e outros cargos que somente o brasileiro nato pode exercer. A questão, o inciso 4, fala que o cargo de ministro do Supremo Tribunal é privativo do brasileiro nato. Acabei de falar. Então, também é uma assertiva verdadeira. A questão fala muito, dos cargos privativos de brasileiro nato. Tem um método mnemônico, que chama MP3Com. M de ministro do Estado de Defesa. O P3, que seria os três presidentes, que seria o presidente da Câmara, o presidente do Senado, presidente da República e o vice-presidente, por isso que é o P3. E o Com, o C de carreira diplomática, e o O de oficial de Forças Armadas. E o outro M seria para ministros do STF, para todos os ministros. Alternativa 5ª, que ela fala aqui que os portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos de exceção previstos na Constituição. Isso aí basicamente, essa alternativa é a literalidade do artigo 12, parágrafo 1º, que fala da reciprocidade para os portugueses. Então, a resposta é a alternativa A, tendo em vista que a primeira assertiva ela está falsa, porque seria o brasileiro nato. A assertiva segunda está falsa, porque a lei não faz distinção. E a assertiva 3, a quarta e a quinta. A 3 e a quarta ela fala dos cargos privativos. E a quinta ela fala do direito de reciprocidade para os portugueses. Também está correta. Então, a resposta é a alternativa A. Espero que todos tenham acertado. Questão 2, de 2019, da Banca Gualimpe para fiscal de obras e posturas. Em relação aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição de 88, assinale a alternativa V para verdadeiro e F para falso na assertiva abaixo. Primeira assertiva. Assegurados a todos acesso à informação e resguardar o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Assertiva 2. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal.
Alternativa 3. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Assertiva 4. A lei retroagirá, em regra, inclusive para benefício o réu. Alternativa 5ª. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Assinar a alternativa que corresponda à correta sequência de V e F. Alternativa A, VV, FFV. Alternativa B, F, VV, FF. Alternativa C, VVV, FV. E alternativa D, FFFVF. Questão 2, já acompanhando a leitura da questão 2, vamos fazer comigo, né, o VOF e ver qual é a alternativa correta, né? A primeira assertiva é assegurar a todos o acesso à informação e resguardar o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Essa aqui é a literalidade do artigo 5º, só não me recordo o inciso. Então, é uma assertiva verdadeira. A próxima. Não há crime sem lei anterior que defina, sem prévia combinação legal. É outra questão que é literal da Constituição do artigo 5º, né, inciso 39, que fala que não há crime sem lei que o defina nem prévia combinação legal. Então, também é verdadeira. Próxima assertiva. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Também, essa assertiva ela está correta, ela está prevista no artigo 5º, inciso 49. Depois faça a leitura, que fala que esses crimes eles são imprescritíveis e inafiançáveis. Diferente, né, daqueles de graça e anistia. E a outra assertiva fala que a lei retroagirá, em regra, inclusive para beneficiar o réu. Essa assertiva ela está errada, porque ela é colocada de modo diverso, que ela fala assim, no artigo 5º, exposta de modos diversos, porque a lei ela fala que a lei penal não retroagirá, salvo em benefício do réu. Ou seja, ela copiou, né, o inciso do artigo 5º, só que embaralhou ali, entendeu? Por isso que ela é falsa. Então, deu FFF, deu VVVF até o momento. A próxima alternativa fala da pequena propriedade rural, que, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora, né, de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Também é outra literalidade do artigo 5º, inciso 26, que fala da pequena propriedade rural trabalhada pela família. Então, o gabarito ficou assim, VVVFV. Então, é a alternativa C, que é a verdadeira. Aqui não tem muito o que se falar nessa questão, porque ela copiou a literalidade do artigo 5º, que a gente já trabalhou, a gente leu todos esses incisos, né, na última aula, dá uma olhadinha lá. Então, é só você dar uma lida na Constituição, que quando você pegar uma questão assim, vai ser batata, não vai ter tanta dificuldade para interpretar. Por quê? A primeira questão, ela fala do sigilo da fonte, né? Salvo para caso profissional. A segunda, ela fala do direito penal, né? Que a lei não poderá punir ninguém sem uma prévia cominação. A assertiva 3, ela fala dos crimes inafiançáveis e imprescritíveis. A alternativa 4, que deveria ser a correta, que foi a trocada, né? Que ela fala que a lei não retroagirá, salvo para benefício do réu. E a última alternativa que fala da pequena propriedade, que ela não pode ser penhorada, né, das dívidas decorrentes àquela atividade. Mas não fala nesse caso aqui, a exceção seria dívidas de outros meios que ela poderia ser penhorada. Para as dívidas decorrentes da atividade, não pode penhorar, mas para outras dívidas poderia sim haver a penhora. Isso está tudo explicado na outra aula, que aqui não tem muita ponderação para ser, não tem muito pontuamento para poder explicar mais. Já está bem autoexplicativa a questão, tendo em vista que copiou, basicamente, a Constituição, o seu artigo 5º todo, basicamente. Questão 3, de 2020, da Banca Fawell, para o cargo de advogado. Assinale a alternativa incorreta. A respeito do mandato de segurança, da ação civil pública, da ação popular e do mandado de injunção,
Alternativa A. No mandato de injunção, a edição de norma regulamentadora antes da decisão é causa de extinção do processo com resolução de mérito. Alternativa B. Das decisões e mandado de segurança proferidas em única instância pelos tribunais cabe recurso especial e extraordinário, nos casos legalmente previstos, e recurso ordinário quando a ordem for denegada. Alternativa C. A fim de subsidiar eventual ação pública, o Ministério Público poderá instaurar sob sua presidência inquérito civil ou requisitar de qualquer organismo público ou particular certidões, informações, exames ou perícias no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias úteis. E alternativa D. Na ação popular, as partes só pagarão custos e preparo ao final. Já acompanharam, né, a leitura da questão 3, agora vamos analisar quais são as alternativas corretas antes de analisar a alternativa incorreta. Vamos começar de baixo para cima, a letra D. A letra D, ela está correta porque ela fala, ela é literalidade, né, do artigo 10 da Lei 4.717 de 65, que fala que as partes só pagarão custos e preparo ao final da ação popular. Alternativa C. A alternativa C, ela também está correta, tendo em vista que foi copiada a literalidade do artigo 8º, parágrafo 1º, né, da Lei 7.347 de 85, que fala isso, que o Ministério Público ele pode instaurar sobre a sua presidência inquérito civil ou requisitar de qualquer organismo público ou particular certidões, informações, exames ou perícias no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias úteis. É só a literalidade da lei que foi copiada. A alternativa B também está correta, tendo em vista novamente a literalidade da lei. Só copiou a lei 12.016 de 2009, a lei de mandado de segurança, que as decisões de mandado de segurança proferidas em única instância, né, pelos tribunais, cabe recurso especial e extraordinário nos casos legais previstos e recurso ordinário quando a ordem ela for denegatória. Nesse caso aqui do mandado de segurança, a ação popular, foi falado, né, na aula de remédio constitucional. Dá uma voltinha lá para você relembrar. Porque aqui não tem muito o que se dizer, não tem muito o que ponderar, porque é a literalidade da lei. Cabe esses recursos. O recurso é uma matéria que não tem interpretação. Se é competência, você tem que seguir. Não pode haver essa quebra de competência. E a alternativa A, que é a nossa alternativa incorreta. Por quê? Ela fala o seguinte, que no mandado de injunção, né, a edição de norma regulamentadora antes da decisão é causa de extinção, né, do processo com resolução de mérito. Aqui, essa questão está errada porque o mandado de injunção ele é impetrado quando há uma norma regulamentadora que a pessoa, o cidadão, o indivíduo, ele não consegue utilizá-la por falta de lei, por falta de uma instituição, por falta de algum requisito. Neste caso, você entra com mandado de injunção porque você precisa exercer aquele direito e não está conseguindo. No caso aqui está falando assim, a edição de uma norma regulamentadora antes da decisão é causa de extinção do processo com resolução de mérito. Está errado por quê? Se você tem uma norma regulamentadora, quer dizer o seguinte, que o legislativo ele regulou aquela matéria. Então não precisa que o STF, o STJ, qualquer tribunal, né, diga ao contrário. Se aquela matéria ela não era regulada, ele acabou regulando, então a extinção ela não pode ser de mérito. Não tem como você analisar o mérito de um pedido que era para regular alguma coisa se acabou de ser regulada. Então, no caso, a extinção aqui é sem julgamento de mérito, tendo em vista que a norma que não existia acabou de ser regulamentada. Ou seja, o mandado de injunção ele é feito para quê? Para exercer um direito que não foi regulamentado. Neste caso, se você julga com mérito, quer dizer o quê? Que ainda não tem a matéria, não foi regulamentado. Se regulamentou, você vai julgar sem resolução de mérito, porque o que não tinha acabou de ser criado, então não tem como você julgar o mérito para mandar criar algo que acabou de ser criado. É contraditório, não tem como. Continuarmos, dá uma paradinha, assista a nossa playlist, se inscreve no canal, deixa o like, compartilhe, ativa o sininho de notificações para receber novo vídeo quando subir novo vídeo no canal, acompanhe nossas mídias sociais e bora lá dar continuidade na aula de exercícios. Questão 4 de 2019, da banca Métodos Soluções Educacionais para o concurso de advogado. Acerca da aplicabilidade das normas constitucionais, julguem os itens a seguir. Primeiro item. As normas de eficácia plena são idôneas para produzir todos os efeitos previstos
previstos, isto é, podem disciplinar de pronto as relações jurídicas, uma vez que contém todos os elementos necessários. Item 2. As normas de eficácia contida não são autoexecutáveis, se diferenciam das normas de eficácia plena pelas circunstâncias de poderem ser restringidas. Item 3. As normas constitucionais de eficácia reduzida somente produzem os seus efeitos essenciais após o desenvolvimento normativo. Assinale a alternativa correta. Alternativa A, apenas assertiva 2 está correta. Alternativa B, apenas assertivas 2 e 3 estão corretas. E alternativa C, apenas as assertivas 1 e 2 estão corretas. E por fim, alternativa D, apenas assertivas 1 e 3 estão corretas. Vamos lá analisar as alternativas das questões da questão 4. A primeira fala o seguinte, que a norma de eficácia plena, né, elas são inidôneas e produzem todos os seus efeitos de pronto. Ou seja, aqui quer dizer o quê? Que as normas de eficácia plena, elas já nascem produzindo efeitos. Elas não precisam de lei. Elas, a partir da promulgação, elas já possuem validade. E elas não podem, né, terem o seu alcance restringido porque elas são imediatas, né? Ou seja, ela nasceu, já produz seus efeitos, a pessoa já pode utilizar daquele direito. O item 2 fala o seguinte, as normas de eficácia contida não são autoexecutáveis. Se diferenciam das normas de eficácia plena pelas circunstâncias de poderem ser restringidas. Corretíssimo, porque a norma de eficácia contida, ela pode ter seu alcance restringido pela lei e, em contrapartida, a norma de eficácia plena, ela não pode ter o seu alcance restringido pela lei. E ambas, elas já possuem validade quando são promulgadas e ambas não precisam de lei para produzir seus efeitos. O caso da plena é que a lei ela não pode restringir o efeito e a contida ela pode ter o seu alcance restringido. Contudo, o item 2 está incorreto, porque no começo fala que elas não são autoexecutáveis. E como eu acabei de comparar ela entre eficácia plena, ambas são autoexecutáveis. E elas não precisam de uma regulamentação. Foi promulgada, você já pode utilizar daquele direito, utilizar daquela norma. Então, por isso que a alternativa 2 está incorreta. Item 3. As normas constitucionais de eficácia reduzida somente produzem seus efeitos essenciais após o desenvolvimento de normatividade. É normativo, né? Desenvolvimento normativo. Ou seja, aqui estamos falando das normas de eficácia limitada, ou seja, elas precisam de uma normatização para elas produzirem seus efeitos. Porque só com a publicação elas não possuem elas não geram, né, seus efeitos, elas não são autoexecutáveis. Então, a alternativa correta aqui seria a letra D, que apenas assertivas 1 e 3 está correta, porque a assertiva 1 ela fala completamente o que é eficácia da norma plena, e a alternativa 3 ela está falando das normas de eficácia limitada. Questão 5 de 2019 da banca Métodos e Soluções Educacionais para o concurso de advogado. Acerca do poder constituinte, julguem os itens a seguir. Primeiro item. O Distrito Federal é possuidor do poder constituinte derivado decorrente, pois, embora não tenha uma Constituição distrital, o STF entende que a Lei Orgânica do Distrito Federal tem status de Constituição Estadual. Item 2. O poder constituinte derivado, decorrente e secundário, já que tem origem na própria Constituição, por isso trata-se de um poder de fato. Item 3. O poder constituinte derivado reformador pode se manifestar através da revisão constitucional ou da emenda constitucional. Assinale a alternativa correta. Alternativa A, apenas a assertiva 2 está correta. Alternativa B, apenas as assertivas 2 e 3 estão corretas. Alternativa C, apenas as assertivas 1 e 2 estão corretas. E alternativa D, apenas as assertivas 1 e 3 estão corretas. Questão 5. Vamos pelas alternativas. A primeira alternativa fala que o Distrito Federal ele é possuidor do poder constituinte derivado decorrente, pois, embora não tenha uma Constituição distrital, o STF entende que a Lei Orgânica do Distrito Federal tem status de Constituição Estadual. Está corretíssimo, porque o Distrito Federal ele é um território e ele não pode ser dividido em estado. E é lá que fica a capital do Brasil. E como ele não pode ser dividido em estado e ele também não é considerado um município, ele tem ambas as competências do estado e do município. Contudo, como ele não é um estado, ele não pode criar a Constituição. E a lei orgânica dele é considerada como uma Constituição
estadual, sim, está corretíssimo. Aqui fala do poder constituinte derivado decorrente. O poder constituinte derivado decorrente é aquele poder que ele decorre da Constituição e ele foi criado para quê? Para os estados e para o Distrito Federal poder criar sua Constituição. Foi dado um prazo, né, assim que a Constituição foi criada, para que eles pudessem exercer esse poder. Esse poder já foi exaurido, tendo em vista que já acabou o prazo previsto na própria Constituição. Inciso 2 não, né? Item 2, ele fala o seguinte, que o poder constituinte derivado decorrente é secundário, já que tem origem na própria Constituição, por isso trata-se do poder de fato. Essa alternativa está correta, porque o poder constituinte derivado decorrente, ele é um poder de direito e não de fato. O item 3 fala o seguinte, que o poder constituinte derivado reformador pode se manifestar através da revisão constitucional ou de emenda constitucional. Essa alternativa, ela está falando do poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado, ele é subdividido em revisor, derivado, derivado ele é subdividido em revisor, decorrente e reformador. O reformador seria através das PECs, o decorrente seria para poder criar as constituições estaduais e no Distrito Federal, né, a lei orgânica, e o revisor seria para poder revisar a Constituição, que seria no prazo de 5 anos após a sua criação. Essa alternativa, então, ela estaria correta quando ela fala que o poder constituinte derivado reformador, ele pode se dividir dessas duas formas. Então, a alternativa correta aqui seria a letra D, que fala que a alternativa 1, as assertivas 1 e 3 são as assertivas corretas. Questão 6 de 2019, da banca UFCG, para o concurso de administrador. De acordo com a Constituição Federal de 88, argumenta-se que, em suas relações internacionais, a República Federativa do Brasil rege-se pelos seguintes princípios. Alternativa A, independência nacional, benevolência dos direitos humanos e intervenção nos estados estrangeiros. Alternativa B, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos e cooperação ao terrorismo e ao racismo. Alternativa C, independência nacional, prevalência dos direitos humanos e não intervenção. Alternativa D, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, não concessão de asilo político e repúdio ao terrorismo e ao racismo. E a alternativa E, autodeterminação dos povos, igualdade entre os estados e prevalência dos direitos humanos. Não, prevalência dos direitos não humanos. Questão 6, né? Vamos começar pelas alternativas incorretas. A alternativa E, ela está incorreta porque ela mistura, né, os princípios com a nossa exposição com as relações internacionais. Aqui no final, quando ela fala de prevalência de direitos não humanos, nesse caso, essa questão seria os princípios das nossas relações internacionais, só que mesmo assim, ela ainda está errada por misturar, né, esses dois princípios, mas também porque ela fala prevalência dos direitos não humanos. E a frase seguinte, né, prevalência dos direitos humanos. Letra D também está incorreta porque ela faz a mesma jogada de misturar princípios das nossas relações internacionais com os princípios que nós vamos reger nossas relações e também quando ela fala do não concessão de asilo político. É o contrário, a gente busca fazer a concessão do asilo político e repúdio ao terrorismo e ao racismo. Porque o Brasil, ele abraça as pessoas que estão sendo perseguidas nos seus países, né, por questões de opinião e políticas. Alternativa C, ela que é a correta, né, que ela fala que a independência nacional, prevalência dos direitos humanos e não intervenção. Esse aí é a alternativa correta porque né, um dos argumentos que a gente utiliza nas nossas relações internacionais com os outros países lá fora. Alternativa B e A, elas estão também incorretas, tendo em vista que elas fazem a mesma jogada da alternativa D e E. A B também está correta, porque quando ela fala que é cooperação ao terrorismo, a gente nunca coopera ao terrorismo e ao racismo, né? Também estaria errada. E a letra A, que fala a prevalência dos direitos humanos e intervenção nos estados estrangeiros. Jamais a gente vai intervir no estado estrangeiro, tendo em vista que cada país estrangeiro, eles têm a sua soberania. O nosso caso é não intervenção nos estados estrangeiros. Por isso que ela também estaria incorreta.
Ficamos por aqui, né? Até a próxima aula. Espero que vocês tenham aprendido, né, agregado mais algum conhecimento e revisado algo que vocês já viram nas aulas anteriores, né? Deixa o like, compartilha e até a próxima aula, onde daremos dar continuidade aos exercícios das novas matérias de Direito Constitucional.